Oi, oi, família Kids! Vamos para a nossa aula 56, a nossa aula revisão do mês de julho. Pois é, concluímos, estamos encerrando o mês de julho com gratidão ao Senhor. Seguiu aí 6 meses e vamos agora contribuir para o reino dos céus com a nossa aula revisão para fixar bem na memória das nossas crianças, tá bom? Então, o tema desse mês, nós ficamos com Crescendo com Jesus em Amor e Serviço. Justamente, esse mês nós comemoramos também o Dia do Diácono, por isso que colocamos a palavra serviço. Essa palavra refere-se também ao servir, ao se doar, ao contribuir na obra do Senhor. E para isso, o dia 1º/7, nós começamos com esse tema, enfim, férias. Sim, todas as crianças entraram de férias, alguns pais viajaram com as crianças para dessa forma descansar. E nós explicamos que Deus também trabalhou, mas também descansou. E o tema principal estava lá em Gênesis 2, verso 2, tá? Onde explica que nós trabalhamos, como Deus também trabalhou, mas Ele também descansou. E aí, para as crianças de 3 a 5 anos de idade, nós ministramos essa imagem, esse recurso visual a respeito do descanso de Deus no 7º dia, porque Ele precisou descansar para contribuir com o que Ele fez. Ele precisou fazer o quê? Desfrutar, né? Ele precisava desfrutar de tudo, de toda a criação. E também nós ensinamos para as crianças que nós precisamos vir à igreja, precisamos ir para a escola, precisamos ler a palavra, precisamos brincar e, por último, descansar. Por isso que nós ficamos com esse tema sobre as férias e sobre o descanso. Então, as crianças contribuíram com essa tarefa. Deus criou tudo e descansou, né? Então aqui ficou tudo preto e branco porque eles precisavam colorir e dessa forma eles entenderam que tudo foi criado de acordo com o que o nosso Criador, a natureza, os animais e nós também, né? E também nós ministramos bem que nós precisamos, tudo tem seu tempo, né? Durante o descanso, dormir, estudar, brincar e com isso nós também contribuímos na ajuda de casa, né? Orar, porque faz parte também das tarefas e fizemos uma referência que Deus criou a luz, o mar, o céu, as plantas e nós também podemos dar continuidade em tudo que Deus criou, como contribuindo na limpeza, não jogar lixo no mar, contribuindo no sol, né? Deixando não jogar os poluentes para que a camada de ozônio não aumente e dessa forma prejudicar o planeta, cuidar bem das plantas, aguar as plantas e também desfrutar das coisas boas do céu, que vem o sol e a chuva, é isso? E para as crianças de 8 a 7 anos de idade, nós criamos minhas tarefas. Essa foi uma tarefa que contribui com a rotina da criança. Fazer, concluir e agradecer. Onde cada dia tinha uma tarefa para fazer, né? Arrumar a cama, se a criança fez, ela marcou um X. Organizar o material escolar, estudar, ajudar na limpeza de casa. Então aqui foi uma forma que nós encontramos de contribuir junto com a palavra de Deus que nós podemos trabalhar, mas também podemos descansar, tá bom? Então, agora vamos seguir para o dia 5/7, que foi a Santa Ceia, junto com o Dia do Diácono. Então, o Dia do Diácono representa um serviço dentro da obra, dentro da igreja, com os irmãos, de uma forma de amor, né? E para isso nós desenhamos aqui uma mala, porque o diácono ele é uma pessoa que está todo o tempo ali
muito atento a todas as coisas. Se chega um irmão doente, se chegar um irmão choroso ou um irmão triste, então nós ensinamos as crianças que nós devemos ficar atentos a essas pessoas. Se os irmãos chegam felizes, nós podemos contribuir com alegria também. E para isso o tema principal estava lá em Atos 6, capítulo 6, verso 3, onde foram escolhidos 7 homens, 7 varões, para esses homens servir na casa do Senhor, servir na obra, né? Ajudar a arrumar a mesa dos discípulos, a recolher a mesa, retirar os pratos, né? Limpar a cozinha, cozinhar. Mas hoje, os diáconos, eles podem contribuir de outra forma. Foi assim que a gente ensinou as crianças. Inclusive, levamos uma mochila para a aula Kids, e aqui dentro nós colocamos a Bíblia, colocamos uma garrafa com água, colocamos medicamentos e várias outras coisas, brinquedo, lanche, e mostramos para as crianças que é importante ter esse kit. O diácono, ele está sempre disponível para resolver as situações do próximo, a servir, né? E esse é um dos obreiros da casa do Senhor, ser diácono, servir ao Senhor com alegria e gratidão no coração. Então, dando continuidade, no dia 8/7, nós começamos com as férias com Jesus, né? As férias com Jesus são melhores. Então, assim, aqui nós desenhamos um sol e um coração, representando a praia, representando o campo, o sítio, a fazenda. É uma forma de chegar ali no campo, na fazenda, na praia e desfrutar do sol, né? E um coração para dizer que nós amamos férias, trabalhamos, se dedicamos, mas também o nosso corpo, a nossa mente precisa de um tempo de pausa. Então, para isso, nós ministramos na vida das crianças. O tema principal foi o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 14. Que fala, deixe vir a mim todos os pequeninos. Desenhei várias criancinhas aqui, né? Então, às vezes os papais pensam que as crianças não cansam, ou dizem, essa criança tem muita energia, mas as crianças também precisam de pausa para desfrutar das férias, para renovar as energias e voltar para o Ministério Infantil, voltar para a escola, voltar para a vida de rotina que todos nós temos, inclusive as crianças, né? Eles acordam cedo, toma banho, escova o dente, veste a farda, vai para a escola, volta à tarde, almoça, aí depois vai para a aula de reforço, vai para a natação, vai para o jiu-jitsu e aí sucessivamente. Quando chega à noite, faz a tarefa, dorme novamente e assim sucessivamente. Essa rotina também deixa as crianças exaustas. Por isso que Jesus diz, deixe vir a mim todos os pequeninos, porque ele queria os pequeninos perto dele e também essa forma de ficar perto do Senhor para descansarmos no braço do Pai, né? E com isso nós ficamos com essa tarefa aqui, as férias com Jesus é bem melhor. Você lembra dessa maleta que foi construída? Essa maleta que eu fiz aqui, uma maleta aqui, onde nós colocamos tudo o que nós vamos fazer quando nós vamos viajar, o que nós levamos na nossa maleta. Primeiro foi a Bíblia, depois foi vários outros objetos, né? Se vai para a praia, protetor solar, um boné, a toalha, lanche, não pode esquecer do lanche, né? E aí você sempre ministrando junto com a palavra de Deus, que é necessário que levamos dentro da nossa mala a Bíblia, porque as crianças precisam entender que sem Jesus a gente não pode viver em momento algum. E essa tarefa para as crianças de 3 a 5 anos, nós construímos junto com elas uma maletinha onde eles levaram para casa a tarefa, tá? A tarefa mostrando que as férias com essa tarefa aqui, ó. Essa tarefa foi junto com essa maleta. As férias com Jesus é melhor, porque aí você vai lembrar a criança que mesmo que ela esteja de férias, ela não precisa ficar de férias de Jesus. Ela não deve ficar de férias de Jesus. E com isso nós colocamos aqui nessa tarefa aqui embaixo várias obrigações durante as férias, né? Ler a Bíblia, orar, ir à igreja,
amar a família, compartilhar os brinquedos e amar o próximo. Durante as férias, não podia esquecer dessa missão. Tá bom, tia? Bem lembrado, porque foi muito bacana conviver com as crianças nesse período de férias. E se você fez EBF aí na sua igreja, isso é muito bacana para contribuir também com a vida espiritual das crianças. Já no dia 12/7, Jesus é meu melhor amigo. E o tema principal foi João, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 14 e 15, que fala assim: tenham chamado de amigos. Então Jesus nos chama de amigos. Também aqui no mês de julho, nós comemoramos o dia do amigo, o dia do diácono e o dia do vovô e da vovó. Por isso que os temas foram bem diferentes. Mas no dia 12/7, nós comemoramos o dia do amigo. O nosso principal amigo quem é? O nosso Jesus. E esse recurso visual, ele tem 1,20 m por 1,40 m, onde nós imprimimos e colocamos na parede lá da sala do Ministério Infantil para eles colorir, dessa mesma forminha aqui. E aí eles coloriram e foi muito bacana porque ficou lá e ficou bem representado que Jesus é amigo de todas as crianças. E para construir bem e deixar bem fixo na memória das crianças, nós construímos para as crianças de 6 a 7 anos de idade uma pulseira. Essa pulseira, cada elemento tem uma representação. Todas as pulseiras foram construídas com esses elementos: o coração, as mãozinhas, o sorriso, a Bíblia, a estrela. A estrela representa quando Jesus, o Espírito Santo, nos guia. A palavra de Deus é onde nós não devemos esquecer da palavra. A carinha feliz, porque com Jesus somos mais felizes. E as mãozinhas é na oração que Deus nos ouve. E o coração, Jesus nos ama. E aí, com esses recursos visuais, nós construímos uma pulseira, essa daqui, para que as crianças não esqueçam cada elemento. Eles levaram no bracinho para lembrar que Deus, ele faz aliança. É uma forma de fazer aliança entre a criança e o amor de Cristo, tá? E aqui, no dia 15/7, o tema principal foi Construindo Amizade. E o versículo estava lá em Tiago, capítulo 2, verso 23, que fala que Abraão é amigo de Deus. Então Deus chamou Abraão de amigo, mas para ser amigo do Senhor, precisa obedecer. E o que foi que Abraão fez para Deus dizer assim: Abraão, você é meu amigo? Obedeceu, né? Então, quando Abraão foi chamado amigo de Deus, foi porque Abraão foi chamado para ir para uma terra estranha, uma terra diferente. Ele foi se mudar. E nessa mudança, ele levou Sara e a sua roupa, somente. Então, Deus se agradou daquela amizade. E quando Abraão se mudou, Abraão foi muito próspero, ele foi muito feliz, conquistou várias terras. E lá ele desbravou, né? Porque o Senhor fez com que Abraão ficasse muito próspero, muito rico. Então, nós podemos explicar para as crianças que Abraão foi um homem obediente, por isso que Deus chamou ele de amigo. E nós podemos ser amigo também de Deus, pessoal, quando nós podemos obedecer, né? Então, explicando para as crianças que a obediência é o que Deus mais se agrada, tá bom? Dessa forma, também as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós ministramos o cheque ilimitado. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui tá melhor. Um cheque ilimitado, onde a criança preenchia aqui o que é que ele queria passar no banco celestial. O que é que ele queria comprar lá no céu. E aí foi muito bacana, porque eles abriram o coração dele. E depois de tudo que eles colocaram, eu falei para ele que já está tudo comprado, já é tudo nosso. Porque Jesus veio na cruz, derramou seu sangue, nos salvou e nos deu tudo de graça. O ar que respiramos, são nossos amigos, a nossa família, a nossa casa. Esse é o Deus que tem o banco celestial, que é o dono do ouro e da prata. E ele não faz distinção das crianças.
Então podemos ensinar as crianças que já está tudo pago. E é tudo nosso, porque o nosso Deus mandou seu Filho Jesus para garantir essa vitória. Tem amigo melhor do que esse? Não, né, tia? Você pode já ministrar na vida das crianças. E no dia 19/7, Jesus, amigo de todas as horas. Nós ministramos também para as crianças. O tema principal foi lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. E nós construímos um relógio muito grande, que eu lhe ensinei aqui no meu canal, como construir esse relógio. Você pode ver que os números estão tortos, né? Mas é porque foi construído por eles, as crianças de 6 a 7 anos de idade. Eles construíram esse relógio e aí a gente foi ensinando que aqui é meio-dia, mas também pode ser meia-noite. Aqui pode ser 12 horas na hora do almoço, mas pode ser 0 hora, que é de madrugada, já é para estar dormindo, né? Ou a criança fica aí no celular. Você pode perguntar à criança, né? Tia, para que o monitor sempre pode conduzir a aula com criatividade. Aqui você pode explicar que pode ser 1 hora da madrugada ou 1 hora da tarde. 1 hora da tarde ele está fazendo o quê? Se arrumando para ir para a aula de reforço? Ou estuda à tarde? Ou vai para alguma atividade física? E assim sucessivamente. Você vai explicando que cada número desse, ele representa 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. 8 horas da manhã, 8 horas da noite. E aí nós chamamos as crianças para construir esse relógio. E esse relógio foi construído com uma capa lá de uma caixinha de pizza. E eles super entenderam que esse relógio é um relógio simbólico, para que eles venham a aprender que Jesus é amigo de todas as horas. É isso? E também eles ganharam um relógio para levar no braço, né? E aqui no meio desse relógio fala Jesus, amigo de todas as horas. E aí nós ministramos na vida das crianças que não importa o horário, nós podemos estar dormindo, ele está conosco. Nós podemos estar brincando, ele está conosco. Nós podemos estar lendo a Bíblia, mas ele está conosco junto com o Espírito Santo. E com as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós fizemos o desafio da semana. Nós entregamos esse cartaz aqui, essa tarefa, onde nessa tarefa fala assim, desafio da semana infantil. O que eu fiz hoje, se não fez nada, a criança não pode mentir. Aí você monitor diz, olha, se você não fez nada, você coloca, não fiz nada. Não ajudei a ninguém, não fiz minha tarefa, não ajudei o papai nem a mamãe. A leitura do dia, se foi uma leitura bíblica, colocar aqui o versículo. Se não foi, tem que colocar o nome do livro que você está lendo. Aprendi algo novo, aprendeu alguma coisa nova na escola? Conquista da semana, o que foi que você ganhou que contribuiu para a sua vida? Essa foi uma forma também de ministrar na vida das crianças, que não importa quais tarefas nós estamos fazendo durante o dia, o que importa é que Jesus está conosco em todas as tarefas. E também, para concluir essa aula, no dia 22 e no dia 27, nós ministramos a aula sobre os avós. E, para isso, nós ministramos o Dia dos Avós e construímos vários recursos visuais. Mas o tema principal dessa aula dos avós está em Provérbios 17, verso 6, que fala que os netos é a coroa dos avós. E para as crianças de 3 a 5 anos de idade, nós construímos uma coroa, onde eles colocaram essa coroa na cabeça para representar e eles entenderem que é uma honra para os avós ficarem velhinhos, ver os filhos dos filhos e recebê-lo como uma coroa. E é uma forma de honra. E para as crianças de 6 a 7 anos de idade, nós construímos um porta-retrato com essa imagem aqui, olha. Com essa imagem.
E aí cada criança recebeu uma imagem dessa e que também está no meu canal, nos comentários, e coloriu e construiu com palito de picolé ou de EVA, do jeito que você, monitor ou tia, preferir. E por último, as crianças de 8 a 7 anos de idade, nós entregamos uma folha desse tamanho e pedimos para elas escrever no verso o que é que elas, mais o que foi que os avós marcaram na vida delas. E memórias boas, o que foi de bom. Ah, tia, mas eu não sei de nada, não lembro de nada. E você pode estar estimulando com imagens e recursos visuais. Aquele bolo que você comeu na casa de sua avó, foi sua avó que fez? Então você mostra a forma de bolo junto com a colher de pau, né? Porque sempre tem alguma coisa boa que os nossos avós deixaram em nossa vida. Então nós não podemos deixar de recordar na vida das crianças. E também, qual o objeto que você olha e lembra do seu vovô e da sua vovó? Um óculos? Ou vários óculos? Não, tia, não é. Mas aí tem um novelo de lã. Será que a sua vovó gosta de costurar? Ah, já sei, a sua vovó lhe dá moeda, lhe dá dinheiro para colocar no seu cofrinho, né? E de toda forma o vovô, a vovó contribui, né? Então, e as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós entregamos uma fichinha para que eles se declarem o seu amor pelos avós. E as crianças de 6 e 7 anos, nós contribuímos com um certificado. A criança vai colocar seu nome aqui embaixo, e o nome do vovô e da vovó, e dá-lhe de presente o certificado da criança, né? E mostramos por último que os nossos avós contribuem sempre de alguma forma, nos abraçando, orando conosco, lendo a Bíblia ou lendo uma historinha, nas tarefas de casa, colorindo. Essas são as formas que os avós contribuem em nossas vidas. Então, Monitor Kids, essa foi a nossa aula revisão. Você precisa principalmente frisar os versículos bíblicos que nós ministramos durante o mês de julho. Isso é bom para que as crianças venham a aprender e fixar a palavra de Deus. E agora, chegou a hora de você botar em prática e vamos seguindo agora para a próxima aula. Tchau, tchau!